quer que eu... Não quer que eu leio, aí depois você entra nas instruções e você faz? Pode ser, então. Então, vamos lá. Começando na página 163, então. Isso. Estar com as emoções difíceis. Existem várias técnicas que nos ajudam a estar com as emoções difíceis de uma maneira terna, sem resistir ou nos deixar esmagar. Essas práticas não são estratégias para nos livrarmos das emoções difíceis, apenas nos permitem estabelecer um novo relacionamento com elas. No MSC, combinamos as várias técnicas em uma única prática que é projetada especificamente para trabalhar com emoções dolorosas. As técnicas são: rotular emoções. Nomear ou rotular emoções difíceis nos ajuda a desenganchar ou nos descolar. Se podemos dizer, isso é tristeza, ou o medo está surgindo. Teremos a perspectiva da emoção, em vez de sermos engolfadas por ela. Isso nos dá alguma liberdade emocional. Ao nomeá-la, você conseguirá domá-la. Mindfulness dá emoção no corpo. Pensamentos surgem e tomam conta de nós, tão rapidamente que é difícil trabalhá-los. O corpo, por sua vez, é relativamente lento. Quando identificamos a expressão física de uma emoção e conseguimos mantê-la em plena consciência, nos posicionamos melhor para mudar a nossa relação com a emoção. Sinta-a e você poderá curá-la. Suavizar, acalmar, permitir. Há 3 maneiras de trazer a autocompaixão terna a emoções difíceis. Suavizar o ponto de tensão que sentimos em nosso corpo é uma forma de autocompaixão física. Acalmar a si própria pelo tanto que dói é uma forma de autocompaixão emocional. E permitir é um tipo de autocompaixão mental que reduz o sofrimento, diminuindo a resistência. Essa prática é melhor usada para emoções mais brandas, como tristeza, solidão ou pesar, que precisam ser mantidas com ternura em oposição a emoções intensas como a raiva. Como sempre, se você começar a se sentir oprimida ao lançar mão da prática, dê a si mesmo compaixão, desligando-se e encontrando outra maneira de cuidar de si mesma, como conectar a sola dos pés à terra ou praticar alguma outra forma de autocuidado. Uma versão em áudio guiado na prática pode ser encontrada na Lucy da Letra. Então, vamos começar a nossa prática. Vou convidar vocês a encontrar uma postura confortável. Vamos começar fazendo 3 respirações profundas, relaxantes. Coloca a mão sobre o coração ou em outro lugar que seja reconfortante para ti, para lembrar de ti mesmo, aqui no presente.
e que também para lembrar que tu é digna de bondade. Lembre-se de uma situação agora, leve ou moderadamente difícil, em que você está vivendo neste momento. Talvez um problema de saúde, estresse, num relacionamento, ou uma questão no trabalho. Não escolham uma situação muito difícil. Opte por algo que gere pelo menos um pouco de estresse no teu corpo ao pensar nela. Visualize claramente esse problema. Quem estava lá? O que foi dito? O que aconteceu? Nesse momento, ao olhar para essa situação que tu escolheu, perceba se tem alguma emoção que surgiu dentro de ti. E coloque um rótulo nessa emoção. Dê um nome. Tipo, é tristeza? É pesar? É confusão? É medo? Se você está tendo muitas emoções simultaneamente, procure nomear aquela emoção mais forte relacionada à situação, aquela que se destaca.
E agora, repita o nome da emoção para ti mesmo, com uma voz compreensiva, como se tu tivesse validando para um amigo o que ele está sentindo. Ah, isso é saudade. Isso é luto. Agora, expanda a tua consciência para o teu corpo como um todo. E lembre-se da situação difícil novamente. Se ela começou a escapar da tua mente, chame a emoção mais forte. Que você sente. Examina teu corpo. Onde ela se manifesta mais facilmente. Mentalmente, faça uma varredura no corpo, da cabeça aos pés. Parando onde sentir mais facilmente tensão ou desconforto. Se puder, escolha um único local em seu corpo onde a sensação se expressa mais fortemente. Talvez como um ponto de tensão muscular no pescoço, uma sensação de dor no estômago ou uma dor no coração. Mentalmente, incline-se suavemente em direção a esse ponto. E veja se pode experimentar a sensação diretamente, como se estivesse do lado de dentro.
E se isso for muito específico, veja se consegue apenas sentir a sensação de desconforto. Agora, começa a suavizar o ponto identificado no corpo, permitindo que os músculos relaxem, como se estivessem em água morna, suavizando, suavizando, suavizando. E lembre-se de que você não está tentando mudar o sofrimento, mas apenas acolhendo delicadamente. Se tu quiser, tu pode suavizar massageando o local. Agora, acalme-se. Por conta dessa experiência difícil. Tente colocar uma mão sobre o corpo onde está desconfortável e sinta o calor, o toque suave da tua mão. Tu pode imaginar agora o amor, a bondade fluindo da tua mão para o teu corpo. Talvez até mesmo pensar em teu corpo como se fosse o corpo de um filho amado, acalmando, acalmando, acalmando. Existem palavras reconfortantes que tu precisa ouvir? Por exemplo, tu pode imaginar que tem um amigo, uma amiga que está na mesma situação. O que tu diria para ela? Talvez, lamento muito que tu esteja assim. Eu me preocupo profundamente contigo. Será que tu pode dar para ti mesmo uma mensagem, palavra semelhante a essa? Ah, é tão difícil sentir isso. Posso ser gentil e solidária comigo mesmo? E permita que o desconforto
Esteja presente. Abra espaço para isso, liberando qualquer necessidade de fazer desaparecer. Permita-se ser exatamente como você é, nem que seja apenas neste momento. Suavizar, acalmar, permitir. Suavizar, acalmar e permitir. Repita mentalmente esse processo. Suavizar, acalmar, permitir. E tu vai perceber que as emoções começam a mudar. Suavizar, acalmar, permitir. Suavizar, acalmar e permitir. Fica repetindo mentalmente. Agora, concentre-se no seu corpo como um todo. Permitindo-se sentir, seja o que for, e seja exatamente como você é neste momento.
Agora soltando suavemente essa prática, retornando ao teu corpo, levando a tua atenção para o espaço à tua volta e abrindo os olhos suavemente. Gostariam de compartilhar alguma coisa? O que sentiram? Oi, Neiva. Para mim foi muito bom ali. A situação que eu estava enroscada, não conseguia sair do lugar, sabe? Sempre os mesmos pensamentos. Aí eu quis pegar uma coisa mais leve, mas só vinha isso na cabeça, então vai, aí mesmo. Aí eu consegui entender de forma mais profunda. E aí eu vi assim que só assim que eu preciso pensar muito para resolver, pensar muito, estava me dando muita dor aqui, ó. Então eu consegui detectar a dor que eu não estava entendendo por quê. De ficar assim, sabe, assim, se esforçando muito para pensar, para resolver. Aí eu me suavizando, deu para acessar e aliviar um pouco. Obrigada. Conseguiu reconhecer, né, as etapas. É. Meninas, querem falar alguma coisa? Não? Então, vamos começar a nossa leitura na página 160. Uma lição aprendida. Dei-me conta do paradoxo da autocompaixão de um Dá conta jeito... de ler, Aline? Qualquer coisa eu peço auxílio aos universitários. Tá. Dei-me conta do paradoxo da autocompaixão de um jeito difícil. Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu irmão Parker desenvolveu cirrose. Os médicos presumiram que ele devia ser alcoólatra. Parker admitiu que gostava de beber cerveja de vez em quando, mas jurou que não tinha qualquer problema. Um médico mais experiente se lembrou de uma doença genética extremamente rara sobre a qual havia lido na faculdade de medicina chamada doença de Wilson. As pessoas com essa doença não conseguem, só um pouquinho. As pessoas com essa doença não conseguem eliminar o cobre do organismo, que tende a se acumular e se alojar em lugares como o fígado. Um sinal-chave da doença são anéis cor de cobre ao redor da íris, chamados de anéis Kaiser-Fleischer, em homenagem aos oftalmologistas alemães que fizeram a descoberta.
O médico do meu irmão os conheceu e com suficiente certeza afirmou que Parker tinha a doença de Wilson. É um distúrbio genético recessivo duplo, então requer o gene de ambos os pais. Isso significava eu tinha 25% de chance de também desenvolver a doença. Os dados não rolavam a meu favor. Eu testei positivo, mas meu fígado estava bem. Comecei a tomar um quelante leve que me ajudou a eliminar o cobre. E obedientemente testava meu fígado regularmente. Sempre que eu tinha uma consulta médica e preenchia doença de Wilson no formulário de entrada, os médicos perguntavam animadamente se podiam chamar seus colegas para observar meus anéis. Kaiser Fleischer. Você nunca mais verá isso em sua vida. Mas além desses poucos momentos de pequena celebridade, eu não tinha sintomas observáveis. Isso se prolongou por alguns anos. Então, na casa dos 30, comecei a ter episódios estranhos aos quais passei a me referir como déjà vu dos sonhos. Por exemplo, passava o meu dia normalmente, comprava um edredom novo, dava um passeio, acariciava meu gato, quando do nada, sem qualquer gatilho aparente, tinha a sensação intensa de que tudo o que eu estava fazendo naquele momento já tinha sonhado antes. A impressão era extremamente sedutora, como se eu estivesse sendo puxada para algum submundo. Mas a experiência acabou me deixando com uma sensação nauseante de pavor. Por causa da minha prática de autocompaixão, eu tentava simplesmente encontrar o sentimento do déjà vu com carinho e aceitação, colocando minha mão no meu coração, dizendo palavras de apoio para mim mesmo. Normalmente, esses episódios passavam em poucos minutos. Eles eram estranhos e um pouco desconcertantes. Mas ter déjà vu é comum e eu não pensei muito sobre isso. Em 2009, estava no cinema quando outro déjà vu de sonho me atingiu. Coloquei minha mão no coração e tentei ser autocompassivo, mas dessa vez eu estava fazendo isso inconscientemente, porque queria que o episódio acabasse. Eu estava tentando assistir a um filme, pelo amor de Deus, eu não tinha tempo para isso. Em vez de me dar compaixão porque eu me senti mal, fiz isso para me sentir melhor. O episódio déjà vu durou cerca de 45 minutos. Quando saí do cinema, tive uma grande perda de memória. Eu nem conseguia me lembrar dos países que visitei em minha viagem à Europa, no verão anterior. Minha resistência ao episódio, mascarada como autocompaixão, fez com que durasse muito tempo do que provavelmente duraria de outra forma. Fui ao neurologista o mais rápido possível. Acontece que diferentemente do meu irmão, o cobre não estava se acumulando no meu fígado, o que era bom, mas se alojando no meu cérebro. Esse acúmulo me fez desenvolver epilepsia no lobo temporal, pequenas crises epilépticas localizadas perto do lobo temporal.
que muitas vezes se manifesta como uma forte sensação de déjà vu. Comecei a tomar medicamentos, o que ajudou tremendamente, embora eu ainda tenha episódios ocasionais. Agora, quando eu tenho o sentimento de eu não sonhei com isso antes, coloco toda a minha consciência do dedão do pé direito. Não me pergunte por quê. Mas parece que está o mais longe possível do meu cérebro e tento me distrair. Eu não luto contra os episódios do déjà vu, mas também não sou complacente. Em vez disso, faço o que posso para reduzir o impacto. Ter esta condição certamente aumentou minha apreciação pela autocompaixão terna, que tem sido essencial para lidar com sintomas mais problemáticos. Minha memória de queijo suíço. Para dar uma ideia de como pode ser ruim, uma vez, quando eu estava jantando numa reunião de amigos da faculdade, surgiu o nome de um colega de um antigo grupo mais fechado. Perguntei, como ele está? Eu não ouço nada dele faz anos. Christian, você não se lembra? Um amigo perguntou. Ele cometeu suicídio 20 anos atrás. Meu rosto ficou vermelho, senti muita vergonha. Meu primeiro pensamento foi como eu devia estar parecendo fria e indiferente por não me lembrar de algo tão importante e trágico. Felizmente, tive minha prática da autocompaixão para me recompor. Fechei meus olhos por um momento, me permiti sentir a vergonha, por mais incômodo que fosse. Então falei calorosamente comigo mesmo. Não é que você não se importe. É só que essa memória em particular foi apagada. Essas coisas acontecem, tudo bem. A autocompaixão vai comigo a todos os lugares, um apoio constante. Apesar de as coisas não ficarem mais fáceis ou menos complicadas, minha capacidade de lidar com tudo, com uma presença amorosa e conectada, definitivamente aumentou, o que é uma boa notícia, uma vez que a vida me dá tantas oportunidades de praticar. Que desafio, hein? E como é que a gente vai saber, né? Porque, tipo, déjà vu todo mundo tem, né? Como é que vai saber que é uma, né? Que ela tá tendo uma doença, meu Deus. É desafio. Agora que eu entendi, a prática. Porque, na realidade, eu tentei conectar com algumas coisas, mas ficava flutuando, assim, sabe? Uhum. Então, agora eu entendi a situação que ela colocou, né? Que fiquei pensando assim, quando a gente tem esses momentos de esquecimento, uma pessoa vem, te cumprimenta, fala seu nome, quase que fala a sua vida, e você fica assim, meu Deus, quem que é? Não lembro, né? Então, a gente não tem autocompaixão nesse momento. A gente fica tentando, né? Eu achei muito legal na hora que ela falou, essas coisas acontecem, tudo bem, né? Uhum. Então, é um momento, pode ser o que for, seja, sei lá, alguém está te falando alguma coisa, te machucando, alguma coisa, essas coisas acontecem, né? Sim. Mas essa prática é para qualquer coisa, assim. É.
qualquer coisa desafiadora que tu esteja sentindo, para tu saber reconhecer o que tu está sentindo, né? E identificar também, né? Porque tu dá um nome para isso. Isso que eu ia falar, nomear, né? Isso. Tu dá um nome, e aí é como se tu distanciasse, né? Tu desidentifica daquilo dali. E aí tu acalma, né? Acalmar, suavizar, né? Se permitir sentir aquilo dali. Vamos ler mais esse pedacinho e a gente para no capítulo 6, pode ser? Alguém pode ler? Você quer ler agora, Fran, ou eu leio? Dá para dividir um pouquinho para cada. Tá. Então, vamos lá. Aceitação, é aqui, né? Aceitação ou complacência. Quando o yin e o yang estão desequilibrados, a autocompaixão terna pode se transformar em complacência doentia. Não é uma boa ideia estar com você, não é uma boa ideia estar com você mesmo se você não tomou banho ou trocou de roupa por 5 dias. Para sermos verdadeiramente autocompassivas, também devemos agir para nos proteger e atender às nossas necessidades, fazendo quaisquer alterações necessárias. Fazemos um acréscimo, não uma substituição, para nos aceitarmos como somos. A dança entre aceitação e ação pode ser complicada, especialmente à luz do conceito já desafiador de que nos damos compaixão não para nos sentirmos melhor, mas porque nos sentimos mal. Entretanto, quando o yin e o yang estão integrados, nossas ações não visam resistir à nossa dor ou manipular nossa experiência do momento presente. Em vez disso, elas são o derramamento espontâneo de um coração aberto que faz o que pode para ajudar, sem cair na ilusão de que, ao fazer isso, podemos controlar o resultado. Paradoxalmente, mais uma vez, é aceitando radicalmente a nós mesmos que temos a sensação de segurança e estabilidade necessárias para iniciarmos as mudanças em nossa vida. Lembrei da Tara aqui agora, né? A diferença está no motivo subjacente às nossas ações. Em vez de agirmos porque nos julgamos inaceitáveis como somos, ou porque não podemos aceitar a nossa experiência, agimos por gentileza e boa vontade. Se meu trabalho é altamente estressante, posso manter esse estresse na presença conectada e amorosa. Eu posso reconhecer a dificuldade, lembrar-me de que há muitas outras pessoas em situações semelhantes e apoiar-me com ternura. A autocompaixão terna vai me impedir de ficar agitada e reativa a ponto de a vida se tornar ainda mais difícil. Mas a aceitação não se mostra suficiente. A verdade também é que esse trabalho estressante não é bom para mim. A mudança é necessária. A autocompaixão feroz é que vai me dar a coragem e a motivação para fazer algo diferente. Falar com o chefe, negociar menos horas ou não. Então, tentar encontrar um novo emprego com melhores condições de trabalho. Uma preocupação comum sobre a autocompaixão é que aceitar a nós mesmos fará com que evitemos assumir a responsabilidade por nossos erros. Ó Deus, eu roubei um banco.
talvez eu não devesse. Bem, ninguém é perfeito. Enquanto o yin e o yang estiverem em equilíbrio, isso não acontecerá. Pesquisas apontam que a autocompaixão aumenta a motivação para assumir a responsabilidade pessoal por nosso comportamento em vez de miná-la. Na verdade, um estudo de Juliana Breines e Serena Chen, na Universidade da Califórnia, Berkeley, pediu aos alunos de graduação que se lembrassem de algo que fizeram recentemente que tenha lhes provocado culpa, como colar na prova, mentir para o parceiro romântico ou dizer algo maldoso. Foi atribuída aleatoriamente uma das 3 condições dos alunos: a autocompaixão, condição em que escrever um parágrafo expressando gentileza e compreensão sobre o seu comportamento. A autoestima, condição em que escreveram sobre suas qualidades positivas. E um grupo de controle, condição em que escreveram sobre um hobby do que gostavam. Eles descobriram que os participantes que deram a si próprios autocompaixão acerca de seu erro se sentiram mais motivados a se desculpar pelo mal que haviam feito e estavam mais empenhados em não repetir o comportamento. O aumento da autoestima não ajudou, pois isso muitas vezes alimenta uma negação da responsabilidade autodefensiva. Na verdade, um estudo de pesquisadores da Universidade de Pittsburgh descobriu que uma das razões para os indivíduos autocompassivos serem mais propensos a admitir quando estão errados e pedir desculpa por seu comportamento é porque são menos debilitados pela vergonha. Eles se sentem seguros o suficiente para confessar o que fizeram. A autocompaixão está longe de ser uma forma de fugir da responsabilidade pessoal. Na verdade, a fortalece. Alguns criticam o movimento Mindfulness por causa da sua ênfase sobre a aceitação e o encontro da paz dentro de si mesmo como uma resposta à dificuldade. Ronald Purser, em seu livro provocativo, tradução é Mindfulness, como Mindfulness se tornou a nova espiritualidade capitalista. Traz o argumento de que Mindfulness coloca a culpa nos indivíduos por serem tão estressados. Ele afirma que o movimento Mindfulness está vendendo a ideia de que o estresse é uma patologia individual, como se aprender a respirar profundamente, por vezes, resolvesse todos os problemas. Ele também argumenta que a mensagem enfraquece o difícil trabalho de mudar os sistemas capitalistas para serem menos exploradores e mais justos. O mesmo provavelmente poderia ser dito do movimento da autocompaixão, mas apenas se você ignorar a autocompaixão feroz. Por exemplo, as instituições de cuidado, como a saúde e as escolas, estão cada vez mais interessadas na autocompaixão como forma de prevenir o esgotamento. Quando enfermeiras ou professores entregam a si próprios compaixão pela dificuldade de seu trabalho, isso os ajuda a se sentirem menos sobrecarregados e que lhes permite lidar com isso de forma mais eficaz. Veremos mais sobre isso. Mas isso significa que as instituições podem continuar dando trabalho demais e pagando professores e enfermeiros de menos, apenas por jogar um pouco de autocompaixão para que continue trabalhando de forma eficiente? Se esse for o objetivo oculto, então, hospitais e escolas não estariam promovendo a verdadeira autocompaixão,
mas a complacência, sua gêmea do mal, numa tentativa de distração das más condições de trabalho. A aceitação terna não a impede de tentar fazer o melhor na vida. Na verdade, é o primeiro passo necessário para agir. Quando combinada com o desejo feroz de nos proteger, nutrir nossas necessidades e motivar mudanças, estabelecemos uma plataforma emocional estável, necessária para enfrentar sistemas sociais quebrados. Aceitação significa que desistimos da ilusão de que podemos controlar as coisas. Aceitação significa que desistimos da ilusão de que podemos controlar as coisas ou que a vida deveria ser perfeita, mas ainda fazemos tudo ao nosso alcance para melhorar as coisas. E assim, o fazemos não para resistirmos à verdade da dor, mas porque nos importamos. A dança da aceitação e da mudança está no cerne da autocompaixão. Gente, eu não sei vocês, porque eu estava muito resistente para assistir a Barbie. Esse negócio de, ai, roupinha rosa, tô indo para a Barbie. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver, né? Falei, ai, que bobeira. Bom, aí eu li o post de uma menina, Ana Paula, ela é nutricionista lá do CPM. Aí ela colocou algumas cenas falando de uma mulher falando para Barbie, porque aqui você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode comer, você não pode engordar, você pode gostar, mas você não pode demonstrar, falando essas coisas. Aí domingo eu falei assim, eu vou assistir esse filme, vou passar no meu filtro. E foi tudo isso aqui foi falado, sabe? O filme é muito bom, discute muitas coisas que a Christiane está falando aqui agora, sabe? Do mundo patriarcal. Olha, eu não sei se as meninas estão entendendo, mas tem muito autocompaixão, sabe? Muito a pessoa procurando gostar dela por ela, não pelo outro. Eu achei, não sei se vocês já assistiram. Eu não assisti, mas eu soube que mudou tipo, para mudar mesmo, né? Para romper com aquela visão de Barbie, né? De mulher, né? Que existia antes, né? Sim. Mas eu ainda não vi. Eu também vi domingo. Viu? O que você achou? Achei isso também. Quando os bonequinhos, como se houvesse uma competição entre os bonequinhos e as bonequinhas, né? Então, a Babylândia virou o rapazinho Lândia lá. E depois, né? É uma coisa assim, como se estivessem enfeitiçados, né? Sim. E de repente as mulheres se unem e criam uma nova cidadezinha, mas com essa visão realmente de cada uma se importar com o que era realmente, né? Sim, sim. Esquecendo aquela coisa da exigência dos modos como elas foram criadas, né? Inclusive a Barbie principal, né? Que, na Isso. verdade, mais humanizada, né? Sim, Foi sim. isso que eu entendi. Isso. E conforme ia falando, era como no mundo da meditação, assim, ó, o despertar. Ah, eu lembro, não, eu sou isso. Eu lembro que eu escrevi Exatamente. sobre isso, né? Que como despertou da boiada, sabe? Aí eu achei até profundo o filme, sabe? Não achei um filminho
como as pessoas estão indo, às vezes... Aliás, tem muita gente que sai do filme e nem comenta nada, talvez esteja numa parte reflexiva, né? É. Eu vi um monte de blogueiro foi ver junto, assim, né? E a cidade dormiu, né? E aquela Deolane saiu do filme dizendo assim, que filme chato, né? E falando uns palavrão assim. Claro, porque, tipo assim, eu acho que cria expectativa, tu vai ver o filme Barbie que tu tá acostumada, né? E aí tu chega lá e aí quebra, né? Com a expectativa, os paradigmas do que é a Barbie, né? E Tem, aí o pessoal reclamou. tem uma hora que eu achei muito legal essas questões de relações, porque o Ken fala para ela que ele é só visto quando a Barbie olha para ele, né? Eu achei tão bonitinho, né, Neiva, que ela fala assim: você já pensou quem é você? Do que você gosta? Do que quem, sabe? Você não pode depender do outro. Você tem que ser você. Você tem que, sabe? E é isso, né? Não é porque todo mundo está pondo rosa, eu ponho também, né? Porque agora é pintar o cabelo, não sei que cor, eu também vou pôr, né? Sem fazer uma autoanálise do que eu realmente gosto, né? Nossa, tem muitas situações. Mostra o mundo patriarcal, aquele tanto de homens, sabe? Eu fiquei pensando assim, gente, quando aquela menina candidatou a presidente aqui no Brasil, eu até esqueci o nome dela, né? O sonho das mulheres, ai meu Deus, será que pode uma mulher, né? Mas é patriarcal ainda. Que Então é tá, muito... meninas. Finalizamos e vamos começar na 170, então. Tá bom. Capítulo 6. Permanecendo firme e forte, hein? Gratidão, Célia, pela ajuda. Deixa eu finalizar aqui a gravação.